Olá, meus nihongosos queridos, amantes da língua japonesa. Estamos aqui para mais uma aula neste canal, tá certo? E hoje o tema é restaurante. Quem não gosta de comer uma boa comida num bom restaurante? É um rolê preferido de muitas pessoas e nós vamos ver como que nós fazemos isso em japonês, tá certo? Fica comigo depois da vinheta que eu te explico tudinho. Bora lá, vinheta. Ok, gostaram da minha vinheta? Eu mesmo fiz, aliás, eu faço quase tudo aqui, né? Eu sou em eu presa, né? Eu dou aulas de japonês. Meu nome é Felipe Kawakami, sou professor de japonês e faço meu material, faço as minhas ferramentas, eh, gravo meus vídeos, edita é ótimo, né? Porque eu não gosto de editar. Eu uso o OBS aqui mesmo e do jeito que sair, saiu. Eu acho que em fazer uma edição muito bonita assim deixaria uma coisa menos conectiva. E se vocês ouviram um latido, é meu cachorro aqui do lado que estava descansando aqui no sofazinho velho deles, mas resolveu latir, tá certo? Então vamos lá diretamente para a aula de hoje. A aula de hoje, o tema é restaurante, tá? Vai ser uma série de 4 aulas, nível iniciante, iniciante, iniciante mesmo, e junto com o vocabulário e a gramática da aula, nós vamos aprender também um pouco a respeito do omotenashi. O omotenashi são as regras de etiqueta da hospitalidade japonesa, tá? Se nós formos ver, e se você já foi para o Japão, eu vivi 31 anos lá, eu vejo que, ou vejo não, eu senti na pele que como eles atendem um cliente lá é uma coisa assim de louco. Tem as regrinhas deles, tem como que eles se portam, as regras de etiqueta, tudo bonitinho. E muitos restaurantes orientais hoje, principalmente lá na Liberdade, em São Paulo, seguem essas mesmas regras e se diferenciam por isso, pelo atendimento. Tá? O atendimento do Japão realmente é top de linha, tá certo? Então vamos ver isso da aula. Deixa eu colocar aqui no nosso, sem fazer muito barulho, nosso navegador e a partir de agora eu olho para essa câmera aqui que está aqui em cima, ó, pão. Aula extra temática, recepção e boas-vindas no restaurante, tá? Essa é a ferramenta que eu mesmo construí, chama de StraveDraw. Eu uso elas para dar todas as aulas para os meus alunos. É bem facinho, ó. Clicou aqui, ó, ele passa para uma outra situação. E aqui nós vamos ver a primeira coisa, que é a cena do dia. Todas as aulas que a gente faz aqui, a gente coloca uma cena para contextualizar, para ficar mais fácil de reter a matéria. Né? Isso chama-se ancoragem visual ou ancoragem da situação. Você ancora aquilo que você aprendeu juntamente com uma situação. Chega lá na frente, eu falo assim, ó, lembra daquela aula do restaurante que aconteceu isso, isso, isso. No caso aqui, ó, que aconteceu que a Camila está no seu primeiro dia de bico, que em japonês se fala arubai, tem um restaurante japonês. Ela está organizando lá na recepção e também tem a Sayuri, que é a experiente garçonete que está ajudando ela a atender, ensinando ela. E elas atenderão clientes muito especiais. Essas personagens aqui, Camila, Sayuri, foi uma ideia que eu tive de fechar um elenco dentro das minhas aulas, dentro do meu curso, e em todas as aulas, algum desses 11 personagens do meu elenco, tá? Eles participam, no caso aqui duas, a Camila e a Sayuri. A Camila é uma brasileira que vive lá no Japão e a Sayuri é uma japonesa que trabalha lá no Japão. Então elas interagindo nos ensinam. Então isso é bem legal mesmo. Aí nós vamos começar pelo começo, é claro, né? Então, o clássico acolhimento comercial, ou seja, bem-vindo. Como é que o japonês fala seja bem-vindo? Como é que isso está incluso dentro das regras do omotenashi, ou da hospitalidade do japonês? Em segundo, deixa eu relaxar aqui, né? Deixa eu relaxar aqui. Então, segundo o omotenashi, ou as regras do omotenashi japonês, quando o cliente entra no restaurante, você deve saudá-lo com toda a energia, conforme está escrito aqui, né? Então, muitas vezes, e
principalmente em lugares mais tradicionais e pequenos, eles gritam mesmo, seja bem-vindo. Mas como que eles fazem isso, né? Como que eles fazem isso? Eles usam essa palavra aqui, ó, irashaimase, irashaimase. Como diz, ou está escrito aqui, esse é um tapete sonoro, tapete vermelho sonoro. Em vez de eles estenderem o tapete vermelho, eles falam isso, irashaimase, irashaimase. E muitos gritam mesmo, tá bom? Então, o cliente entrou pela porta, começa uma gritaiada lá de irashaimase, irashaimase. Desde o faxineiro até o chefe da cozinha que está lá no fundo. Eles gritam isso. Isso significa bem-vindo, tá certo? Então vamos ver alguns usos dessa palavra aqui, ó. E essa aqui é uma coisa que muito boa na nossa aula, tá? Se eu clicar aqui nesse azulzinho, tá vendo? O meu cursor tá aqui em roxinho, inclusive se eu quiser enjoar dessa cor, eu tenho outra cor aqui, agora ele vai virar vermelhinho, ou ele vai virar azulzinho. Então, mas vamos colocar laranjinha, hoje eu tô com vibe laranja. Vem aqui, ó, clico aqui, e daqui a pouco a inteligência artificial vai falar essa frase aqui. Por que eu faço isso? Para que os alunos comecem a se acostumar os ouvidos a entenderem o japonês, tá? Eu falo japonês? Falo, mas eu falo com sotaque. Eu nasci aqui no Brasil. Eu falo com sotaque. Então, o que vai acontecer? A inteligência artificial fala mais próximo de um japonês nativo. Então, vamos lá. Vamos tocar aqui e ver como que ela fala. いらっしゃいませ。こんばんは。 Muito bem. Aqui no meu fone dá um pouquinho de atraso, mas ela falou irashaimase konbanwa. Ou seja, seja bem-vindo, konbanwa. Boa noite, tá certo? Seja bem-vindo, boa noite. Vamos ver outra frase aqui, ó. Agora é irashai, konnichiwa. Irashai, konnichiwa. Né? Vamos ver se é isso mesmo. Escuta aqui. いらっしゃい。こんにちは。 Viu? Irashai, konnichiwa. E konnichiwa é boa tarde, né? Boa tarde. Ou, como está escrito aqui, olá. Isso aqui também é uma característica das aulas, tá? Muitas pessoas falam, o japonês que você aprende nos livros, né? Um japonês do dia a dia, é um japonês formal. E o japonês que você fala com os amigos é um japonês mais informal. A verdade é. E para sobrevivermos no Japão e aprendermos o japonês de verdade, nós precisamos aprender os dois. Claro. Por isso que nós temos aqui, ó, a versão formal, irashaimase, e a versão informal da mesma palavra, irashai. Então, dependendo do estabelecimento que você entra, se é uma coisa mais formal, mais rígida, uma franquia, ele vai falar irashaimase para você. Quando é uma coisa mais povão, mais muquifo, eles talvez falam só irashai, irashai, e tá tudo certo. Os dois, eles te estão dando boas-vindas, tá certo? Muito bom. Toma cuidado, isso aqui é interessante. Ah, mas não tem uma palavra chamada yokoso, que também significa bem-vindo? Sim, os dois significam bem-vindos. Mas yokoso, ele tem um uso diferente. Conforme está escrito aqui, não é um uso para você receber alguém em um país, uma cidade, algum aeroporto, alguma coisa que é seu. Esse irashai ou irashaimase é usado mais em lojas, restaurantes, é um padrão mais profissional, mais formal, tá certo? Os dois significam a mesma coisa, só que os usos são um pouquinho diferentes. Num ambiente formal, profissional, irashaimase. Num ambiente mais caloroso, yokoso, tá certo? Mas os dois significam boas-vindas, tá? Ok? Muito bom. Descobrindo a quantidade de clientes, quantas pessoas, isso é uma coisa que eles sempre fazem, tá? Depois que eles falam irachai ou irashaimase, eles vão perguntar quantas pessoas tem. Como que se fala isso? Como que se fala isso? Ó, tá tudo explicado aqui, tá certo? Vamos ver? Name-sama desu ka? Eles falam isso aqui, ó. Name-sama desu ka? Então, lembrando que o desu ka é a finalização polida da pergunta, tá?
E name-sama, né? Sama é de senhor, tá? E name, quantas pessoas, tá? Ok? Tá vendo que o sama aqui, meu cachorro latiu. Sama aqui é um sufixo honorífico, que é tipo senhor, demonstra respeito, tá certo? Então, como que ele falaria? Vamos ver aqui. Vamos escutar aí. Acostuma seus ouvidos. 何名様ですか？二人ですか？ Muito bem. Aqui falou name-sama desu ka? Futari desu ka? Futari, né? Name-sama desu ka? Quantas pessoas são? Futari, duas pessoas, tá? O contador no japonês é uma coisa, é um capítulo à parte, tá? É uma das coisas que é mais difícil e até eles mesmos se confundem, tá? Dependendo da coisa que você vai contar, você usa um sufixo ou um tipo de contador diferente, tá? Então, futari é duas pessoas, tá? Se fosse duas coisas redondas, seria nico. Se fosse duas coisas, como essa caneta aqui, seria nihon. Então, depende do que você está contando, você usa um sufixo diferente aqui, tá? Futari são duas pessoas, ok? Então, aqui, quantas pessoas seriam? Duas pessoas, né? E aqui, nós temos uma mais informal, tá? Mais informal. Nós vemos aqui que nós usamos name-sama, e aqui nós vamos usar um outro, né? Tá vendo que é esse kanji é mesmo que é isso aqui? Vamos ver como que é pronunciado. 何人？三人？ Nanin, sanin. Então, nanin, quantas pessoas? Diz nin. Também, assim como esse meia aqui, significa pessoas. Na verdade, esse daqui é de nome, esse kanji aqui é de nome. Esse kanji aqui representa pessoas, tá? Então, nanin, quantas pessoas? Sanin, são três pessoas, nin, três pessoas. É isso que ela está perguntando. Lembrando, uma frase polida, formal, outra frase mais informal, tá certo? Faço questão de sempre destacar isso dentro das minhas aulas. E é claro, se nós entendemos que o aluno precisa de mais frases polidas, ou ele quer falar mais informalmente, nós destacamos mais isso dentro da aula, tá? Aqui o acompanhamento é prêmio e personalizado. Dica de ouro! Contadores de pessoas. Aí, eu estava falando aqui, aqui nós temos a dica, ó. Hitori, uma pessoa, Futari, duas pessoas, Sanin, três pessoas, e daí para frente a gente usa os números normais. Yonin, quatro pessoas, Gonin, cinco pessoas, e assim por diante, tá? Ah, é verdade. Me esqueci e comi uma bola grande que vou passar vergonha no YouTube. Não é Yonin, é Yonin. Yonin, tá bom? Essa é a única exceção. Aí nós temos Gonin, Rokuni, é isso mesmo, ok? Terceiro passo do Omotenashi, das regras de etiqueta no Japão. A pessoa vai te levar até a mesa. Não vai falar senta aí onde você quiser. Ela vai te levar até a mesa e vai falar senta aqui, por favor. Né? Então, como que ele vai fazer isso em japonês? Depois que a quantidade de pessoas está confirmada, ele precisa ver uma mesa que melhor acomoda as pessoas, né? Então, se for duas pessoas, vai ter uma mesa que só acomoda duas pessoas, e eles vão fazer isso, vão te levar uma mesa que só tem duas pessoas, ou que só cabe duas pessoas. Por isso que eles perguntam quantas pessoas estão. Aí te leva de forma cortês, educada, para entregar o cardápio, ok? Então, olha a frase que eles falam aqui, ó. Kochira e dozo. Kochira e dozo. Aí eles vão indicando com a mão. Aí qualquer pessoa, não precisa ser japonês, entende que você tem que seguir ele, né? Porque ele vai na frente e fala Kochira e dozo, Kochira e dozo. Tá certo? Aí, vamos ver como é que tá a situação aqui. Escuta. こちらのご席へどうぞ。メニューです。 Muito bem, ele falou aqui, ó, Kochira no Goseki dozo. Aqui tá escrito Oseki, mas é Goseki, tá? Goseki dozo. Menu desu. Então vamos lá. Kochira e dozo foi como nós aprendemos aqui, né? Por favor, por aqui, tá?
Lembrando, kotira é aqui, tá? De uma maneira formal, dozo, fique à vontade, né? Então fique à vontade para ir por aqui, tá certo? Aí foi colocada essa palavra aqui, goseki. Seki sozinho, tá? Seki sozinho significa assento. E o que acontece é que nós colocamos ou go ou o na frente das palavras, nós transformamos essa palavra numa linguagem mais formal. São os prefixos honoríficos. Ou a gente coloca o, ou a gente coloca go antes das palavras para transformar elas numa linguagem mais educada. Essa regra é fácil. E basicamente na maioria dos casos, você coloca o go antes das palavras de origem chinesa e coloca o antes das palavras de origem japonesa. Como seiki é uma palavra de origem chinesa, ficou kochira no go seiki e dozo. E aí nós vemos aqui menu desu. E esse menu tá com umas letras quadradinhas aqui. Katakana vem de origem estrangeira. Então todas as palavras de origem estrangeira que eles incorporam dentro da linguagem ou dentro do idioma japonês são grafadas com katakana, que são essas letras quadradas. E é menu mesmo, né? Ou cardápio. Então por aqui até o seu assento, por favor, aqui está o cardápio. Aqui mais uma vez, linguagem mais informal, escute. こっちのテーブルへどうぞ。 Aqui ele falou, kochi no teburu e dozo. Mais uma vez, né? Kochi é a versão informal de kochira. Kochira é por aqui ou aqui. Na versão formal, kochi é a versão informal da mesma palavra, tá? Teburu, mais uma vez, letras quadradinhas, katakana, vem de table, mesa. Kochi no teburu e dozo. Por favor, esta mesa, tá certo? Ok? Então aí nós já entendemos. Ele dá o irashaimase, pergunta quantas pessoas tem e indica a mesa para você. Tem algum outro passo? Eu nem sei se tem outro passo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na minha cola. Nós temos um outro passo, mas ainda nós temos outras coisinhas aqui que são tomar cuidado, né? Por exemplo, talvez você tenha já aprendendo japonês e aprendeu que a forma te kudasai, que é essa daqui, ó, né? Te kudasai, quando você vai pedir para alguém, por favor, fazer alguma coisa. E o verbo suar é sentar. Então, koko ni suatte kudasai, que está escrito, ó, senta aqui, por favor. Parece educado? Sim, é educado. Mas não para as regras de omotenashi japonesa, tá certo? A estrutura é te kudasai, sente-se, por favor. Não. No atendimento comercial, dentro das regras de omotenashi deles, indicando a palavra ou a direção com a palavra dozo. Kochirae dozo. Kochirae dozo. Em alguns estabelecimentos eles falam assim, né? Para você sentar, mas eles não usam o verbo suaro, eles usam o verbo kakeru, né? Dozo ou kake kudasai. Dozo ou kake kudasai. Para você sentar, tá bom? Muito bom. 4. Controlando a espera. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Quando o restaurante está lotado, as mesas estão ocupadas, eles precisam pedir para você esperar. Inclusive, aqui no Brasil tem alguns restaurantes que são assim, né? Que você escreve seu nome. Inclusive, eu fui na Liberdade, acho que uns 3 meses atrás, e tinha esse esquema lá. Você escrevia seu nome e ficava esperando lá fora. Aí, quando livravam um assento lá dentro, eles vinham e chamavam você, né? Então, caso o restaurante esteja lotado, as mesas estejam ocupadas, precisa se pedir de forma polida para o cliente esperar, aguardar. Aí, dependendo do estabelecimento, oferece água, chá ou deixa um lugarzinho lá para eles sentarem esperando, tá certo? Ancoramento, né? Nós usamos essa expressão aqui, ó. Shoshu, shoshu omachi kudasai. Tá? Isso é a expressão que eles usam para falar para esperar. Isso aqui é o polido, tá? Shoshu, pouquinho, pouquinho. Omachi kudasai, vem do verbo matsu. Lembra daquele o, né? Aqui, esse o aqui é aquele sufixo. Então, como matsu ou machi é uma palavra de origem japonesa,
o prefixo é o, não é go, tá certo? Então, como que se fala? Vamos ver aqui. Tente escutar, por gentileza. 少々お待ちください。お茶ですか？水ですか？ Muito bom. Shosho omachi kudasai. Ocha desu ka? Mizu desu ka? Lembrando, shosho, pouquinho. Omachi kudasai. Espere, por favor, de uma maneira polida, tá? Aí ele pergunta, ocha desu ka? Mizu desu ka? Ou seja, água, chá. Tá perguntando se quer um dos dois. Não é tão comum oferecer isso quando está esperando. Na verdade, na maioria dos casos, logo que a pessoa senta, eles trazem água ou chá, né? Mas em alguns casos isso é feito, tá bom? Então aqui está a tradução. Por favor, aguarde um momento, seria chá ou água. E agora uma versão mais informal, tá? Essa daqui é a versão mais informal. ちょっと待ってね。水？ Viu como que é mais direto ao ponto, essas versões informais? Por quê? Porque nessas condições, o japonês informal só se usa com aquele com quem ele tem afinidade, algum tipo de intimidade, tá? Então aí, ó, o shosho virou chotto, né? O mate kudasai, mate, né? E o mizu desu ka? Mizu? Tá vendo? O informal do japonês é bem preguiçoso, tá? Mas aqui é a mesma coisa, né? Espere aí. Água? Espere aí. Água? Meu cachorro latiu. E esse foi o menor, tá? Cuidado que nós precisamos tomar mate kudasai, porque o cérebro fala. Traduzimos, espere por favor, ele tá certo, tá? Mas mate kudasai sou um pouco ríspido, tá? Então por isso que eles colocam um shosho. Lembrando, isso é o motenashi, tá? Então eles usam o polido do polido do polido do polido. Eu acho que nas aulas seguintes nós vamos ver um termo que é o polido do polido do polido, que inclusive tem algumas escalas de polidez, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. E isso é bom porque eu te ganhei agora. Se você assistiu o vídeo até agora, a próxima aula você também vai assistir, o próximo vídeo também, tá certo? Então, shosho mático da sai é o que seria mais interessante. Em todas as aulas nós temos esse diálogo de encerramento, tá? São tipo um anime que nós vimos lá em cima, né? Que a Camila e a Sayuri vão ser os protagonistas, tá? Então vamos contar a história aqui, né? Como que os termos estudados hoje se encaixam dentro de uma cena, de uma história. Cena 1, Sato-san e Kenji são os clientes, tá? Eles também fazem parte, tá? São dois japoneses que fazem parte do elenco do curso de Strave, tá? Chegam ao restaurante durante a noite. Camila os vê na entrada, abre a porta alegremente. Konbanwa, irashaimase! Ou seja, boa noite, sejam bem-vindas. E aqui nós estamos, né? O Kenji, Sato-san, Camilinha, nossa brasileira, e a Sayuri. Tá, esses três aqui são os três elementos não, três personagens do nosso elenco que são japoneses. Os restos são todos brasileiros, tá certo? Cena 2. Sayuri se aproxima para auxiliar Camila na recepção e pergunta o número de pessoas no grupo de forma polida. Name-sama desu ka? Ou seja, quantas pessoas são, ou quantas pessoas seriam, né? Aí, ela que perguntou. Tá? Ela tá. Quem está fazendo gestos é a Camila, mas quem perguntou foi a Sayuri. Cena 3. Kendi responde informando que eles são duas pessoas no total. Futari desu. Futari desu. São duas, né? Aí, ó. Futari desu. E aqui, ó, já deu uma bugada, porque aqui continua. Vou tampar aqui, ó, mas ó, ele tem três mãos. E aqui também tá bugado, né? Mas são duas pessoas. Tá tudo certo. O importante é que você entenda. Cena 4, Camila estende a mão indicando a mesa livre do lado direito do restaurante. Kochira no oseki dozo. Kochira no oseki dozo, que seria goseki, né? Kochira no goseki dozo. Por aqui, o seu assento, por favor. E aqui tá, olha só. Mas
todas as mesas estão, né? E por último, cena 5, Sayuri os acompanha, coloca o cardápio na mesa e oferece água e chá de cortesia enquanto se acomodam. Eu falei que isso era mais comum, né? Menu des, ochatomizu des, dozo. Menu des é o cardápio, ochatomizu des, água e chá, dozo. Fique à vontade, tá certo? E aqui está o menu e também o chá e a água, tá certo? Então vamos voltar aqui. Esta daqui foi a aula que nós tivemos sobre como é que acontecem as coisas no restaurante no Japão. A primeira de uma série de 4 aulas, tá certo? Nas outras aulas nós vamos ver como que se pega o pedido, se pede as coisas, como se paga. Nós vamos ver tudo isso numa série de 4 aulas. Você já está convidado para a próxima aula. E não acaba por aqui não, tá? Lembrando, na descrição do vídeo vai ter exercícios sobre a aula, tá certo? Você pega, clica lá, vai entrar na plataforma. Você vai precisar colocar seu nomezinho lá, tudo bonitinho, essas informações suas, e vai poder fazer o exercício. Ou seja, você tem a aula aqui e já pratica. Lembrando que eles ficam disponíveis por 48 horas a partir do momento que você clica a primeira vez. Então você pode clicar e ter 48 horas para fazer o exercício e testar seus conhecimentos, tá certo? Eu faço isso porque eu quero que o japonês chegue para mais pessoas, que as pessoas aprendam japonês. E se quiser aprender comigo, também vai ter na descrição do vídeo as informações para isso, tá certo? Tamo junto, é nóis, mata né, vamos vinhetar.